No meu devocional, pensando nesses próximos vídeos, nesse conteúdo, meu devocional me levou para um irmão, levando para aquele texto conhecido de muitos de vocês, 1 João 4,18, em que diz que no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. O perfeito amor lança fora todo medo. E aí você pode falar para mim, o que tem isso a ver? Para mim, falou muito ao meu coração de gravar esse vídeo de hoje, um pouco mais devocional talvez. Eu ainda estou lançando fundamentos antes de começar a falar um pouco mais de textos e de, vamos dizer, de fundamentos bíblicos, os textos que dão suporte ao que eu creio. Estou trazendo aqui um contexto para te tocar o teu coração, para atrair sua atenção, porque com certeza, se você está buscando respostas e Deus te trouxe para cá, eu vou trazer o fundamento de palavra, mas você concordar com a maneira que eu estou falando, você entender o que eu penso, você olhar a minha vida e o que eu vivi, o que eu estou vivendo, isso pelo menos me dá um pouco mais de credibilidade para você ouvir também o que eu vou usar, porque textos que eu vou usar são usados de outra forma. Então eu preciso que você entenda que eu estou procurando ganhar um pouco mais da sua confiança, de você me ouvir, e eu oro para que o Espírito Santo de Deus me permita agir assim. A gente orou antes de começar a gravação, a gente ora para que Deus fale ao seu coração o que eu não posso falar, e que Ele possa inclusive me conduzir a falar coisas que eu não preparei, mas que são aquelas que Ele quer falar ao seu coração de uma maneira tão pessoal que você vai falar, puxa, mas como é que é possível esse cara falar comigo? Então saiba que não sou eu, mas sabe que o Espírito Santo de Deus de alguma maneira usou o que eu estou falando, como Pedro lá quando ele pregou em Pentecoste, e cada um entendeu na sua língua. Eu vou falar uma coisa que está preparado, mas você vai entender na sua língua, no seu idioma, na sua realidade, e só Deus pode fazer isso. Ele colocou você para ver esse vídeo e não outro dessa série, porque neste vídeo ele sabia que você estaria aí e que você ia ouvir este conteúdo e ver também, claro. Então veja, 1 João 4,18, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. E o contexto que o cara trouxe na meditação, ele começou, e eu, porque eu estou no contexto, eu fui um pouco a mais, é que a disciplina na igreja, ela precisa ser feita por amor e não por medo. A ideia tem que ser restaurar o pecador e não aterrorizar as pessoas para que não pequem. E assim tem sido, normalmente, os casos de divórcio tratados na igreja. Então tem que levar na frente da igreja e tem que denunciar o pecado, aí todo mundo olha aquelas pessoas que foram pegas em adultério, ou talvez porque engravidaram, e então é aquela maneira violenta de tratar, que sim, se há uma gravidez em curso, se é feito com amor, a ideia é que daqui a pouco a barriga vai crescer, não tem mais como esconder. Então se confessam o pecado, há restauração, aí a igreja ama o casal, perdoa o casal, vai ajudar o casal ali com o bebê, vai fazer o chá do bebê, vai ajudar no enxoval, não é assim? Porque o amor vai cobrir a multidão dos pecados, porque se há um arrependimento genuíno, ali o que acontece é que há uma gravidez. Agora, quando não há uma gravidez, e tem muitos na igreja que estão ali vivendo uma vida sexual livre, porque não acontece nada e ninguém sabe, ficam ocultando o seu pecado, e às vezes estão julgando o pecado daquela que engravida. Então, o amor não permeia uma realidade, mas o medo de passar vergonha. Então, o medo é que faz vencer o pecado, e não o Espírito Santo de Deus, e não o amor a Cristo, e não o desejo de santificação. E é da mesma forma a situação do divórcio. Então muitos não se expõem para dizer que o casamento está em crise. Não pedem ajuda para ninguém, quando aí a crise vai aprofundando, até que chega um ponto que o que tem é só o divórcio ou o casamento já acabou. E ali é uma tragédia, por causa do medo, porque não sentiram o amor. O amor não significa fazer vista grossa ao pecado, mas a exortação, ela é amorosa, deve ser confrontadora, falar a verdade, denunciar a realidade do pecado, mas o foco é arrependimento, o foco é restauração, o foco é restituição, o foco é bênção. Por quê? Porque foi exatamente isso que Jesus fez com a mulher adúltera que foi trazida diante dele. Aliás, veja que coisa tendenciosa, né? Aquela moça, ela estava adulterando sozinha? É claro que havia um homem lá com ela. E ela foi trazida porque ela foi pega em flagrante adultério. Por que aqueles religiosos não trouxeram o homem também? Porque ele era alguém importante, ele era alguém conhecido, ele era alguém de autoridade na igreja, ele era alguém que tinha recursos financeiros e pôde subornar todo mundo para não ser levado diante do Senhor Jesus, junto com a mulher que estava com ele. Como é que ela chega sozinha naquele lugar? E veja então a sabedoria de Jesus. Então veja o que ele disse. Ninguém
te condenou. Você conhece a história, estava escrevendo na areia, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Então quem vai julgar quem agora? Jesus é o juiz. E Jesus, naquele dia, ele vai mandar as pessoas para o lago de fogo. Ali há um juízo eterno. Mas enquanto estamos aqui, os pecados têm perdão, os pecados têm reconciliação, os pecados têm restauração, os pecados têm renovo. Sim, muitos pecados têm consequências que muitos deles vão acompanhar uma pessoa para sempre, mas o foco é perdão. Então, depois de não condenar a mulher, ele não deixou barato. Essa que é a questão. Geralmente esse texto fala, não, nem Jesus condenou. Falou para ela o quê? Vai e não peques mais. Ele chamou o pecado pelo nome. Ele deu uma advertência para ela. Por que ele falou, vai e não peques mais? Porque talvez na próxima não tivesse misericórdia, talvez na próxima não tivesse lugar de perdão, talvez na próxima alguém violento, uma esposa furiosa aparecesse. Eu estou fazendo uma inferência, uma coisa assim, vai e não peques mais, por quê? Porque o pecado tem consequência. Então, aproveite o seu momento, que dessa vez, eu estava aqui, disse Jesus, eu estou parafraseando, né? É claro que eu não estou dizendo que Jesus falou isso, mas a minha impressão, então, aproveita que eu estava aqui hoje, que se fossem só esses caras, você estava morta agora. Mas Deus está te dando uma nova oportunidade. Vai e não peques mais. E essa é a ideia, então. Se o casamento está chegando num estágio lamentável, com certeza, um dos pilares desta falência, desse fracasso, é a falta de perdão. Então, a falta de perdão, porque você acha que você tem razão e o teu cônjuge não, seja você o homem ou a mulher, você sempre estará certo ou certa, o outro estará sempre errado ou errada, e quando chega nesse ponto, as coisas começam a ficar muito complicadas. A falta de perdão traz amargura, a falta de admiração, a falta de respeito, mas normalmente uma outra pessoa mais interessante do que aquela que está com você passa a ser uma porta de saída de uma frustração quando não é mais só Jesus que satisfaz a sua vida. Então quem te satisfaz é seu marido ou a sua esposa. E se já não satisfaz suficientemente, você precisa de uma outra pessoa, porque a grama do vizinho é mais verde, porque aquela pessoa é extraordinária, porque o seu amante ou a sua amante é uma pessoa maravilhosa, muito melhor do que aquele que você tem em casa. Até que esta pessoa se torna aquela que você tem em casa, porque a vida tem rotina, as pessoas têm defeitos. Não, só você não tem, o outro que tem, a outra que tem. Claro que temos, mas nós somos muito mais generosos e condescendentes conosco do que com o próximo, do que com o marido, do que com a esposa. Então, geralmente, quando arruma alguém novo, muito melhor, mais jovem, mais bonito, mais rico, ou o que quer que seja, mais talentoso e blá, 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 agora eu vou ser feliz. Até o momento que vem para dentro de casa. E aquela realidade se mostra tão diferente, né, do que parecia quando só tinha os encontros escondidos e tudo mais. Veja, o diabo ele veio para roubar, matar e destruir. O adultério nasceu no coração de Satanás. Assim ele trabalhou com Adão e Eva que traíram ao Senhor Deus. Então abraçaram a serpente, rejeitando a aliança que tinham com o Senhor Deus, o Criador de todas as coisas, o Criador do universo. Que loucura! Então veja, ele é especialista em criar uma situação fantasiosa, uma situação que não existe, uma situação que não é real, de uma felicidade falsa, de momentos ou de horas de prazer, de alegria e de atração e de sonhos e planos. Porque não é a vida real, é uma ilusão que acaba no fim do casamento. Então veja, se o que te faz manter o seu casamento é o medo do inferno, é o medo da exclusão, é o medo da exposição, é o medo do marido descobrir ou da esposa te pegar em flagrante. Se é o medo que faz você lutar para manter esse relacionamento, você não está entendendo nada da palavra de Deus. Porque no amor não existe medo. O perfeito amor lança fora todo medo. Entendeu a aplicação do texto agora? O amor de Deus tem que lançar fora todo o medo que você tem da exposição do seu pecado. O amor do Senhor no seu coração tem que trazer você para o lugar de arrependimento e de perdão e de restauração que somente Ele pode oferecer para você. Tratar uma situação difícil e buscar ajuda é buscar o amor de Deus para ajudar você ou vocês, e não o medo do inferno. Porque alguns dizem que o divórcio leva para o inferno.
Meu Deus do céu, que absurdo, eu vou falar sobre isso mais à frente. É claro que não. Nenhum pecado pode levar alguém ao inferno, se a pessoa nasceu de novo em Jesus Cristo. É como eu creio, claro, eu sei que tem doutrinas também divergentes. Mas o fato é que se você tem somente medo do inferno, e é por isso que você está aí lutando, o seu pensamento, a sua mente, essa prisão horrorosa emocional de angústia que você vive, que faz você até adoecer, talvez síndrome de pânico, talvez está perdendo peso, talvez nem sabe mais qual é o seu problema. Pelo medo, para com isso. Receba o amor de Deus de tratar a sua situação. De como Jesus fez com a mulher adúltera, falar, vá e não peques mais. Confessa o seu pecado. Aquele que encobre a sua transgressão jamais prosperará. Mas o que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Deus é o Deus de misericórdia. Deus é o Deus de graça. Deus é o Deus de restauração. Judas e Pedro traíram Jesus. Judas não pediu perdão, foi e se enforcou porque teve remorso. Pedro traiu Jesus 3 vezes, porque negar Jesus naquele contexto era uma alta traição. Jesus estava indo morrer por causa do Judas, sim. Eu sei que não é tratado da mesma maneira, mas o Pedro, ele estava com medo de dizer que ele estava junto com Jesus, estava com medo de ser levado junto com Jesus para a cruz. E ele então traiu Jesus. Não, eu não sou de Jesus, não, nem conheço, que é isso? Até mudou a sua linguagem, praguejando lá para as pessoas não acharem que ele falava igual, porque ele tinha uma linguagem de alguém que andava com Jesus, e ele ficou apavorado com isso. O medo fez com que Judas não fosse aperfeiçoado no amor. E quando Jesus está sendo levado para ser ali julgado, e ele sabe que ele vai para a cruz, o olhar dele cruza com o olhar de Pedro. Que coisa tremenda. E Pedro tinha acabado de negar Jesus, que não conhecia, que não andava com ele. Traiu a amizade, o relacionamento com Jesus. O olhar de Jesus para Pedro o constrangeu. E ele chorou arrependido amargamente. Sim, quando Jesus olhar nos seus olhos do seu pecado, da sua dificuldade de resolver essa situação, talvez do seu adultério, talvez você vai chorar. E é saudável. Porque o choro que gera arrependimento, a tristeza segundo Deus, ela promove bênção. Essa tristeza é boa. Esse é o arrependimento, é o amor que constrange, não o medo. Não fique preso no medo do pecado. Não fique preso no medo da correção do pecado, da sua denominação. Não fique com medo de ser descoberto. Fique com medo de viver essa sua vida até o último dia e não ter certeza se realmente você um dia foi salvo ou não. Se realmente Jesus é Senhor da sua vida ou não. Se é só por aparência e fachada, é tempo de você vencer isso em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Eu sei que esse conteúdo ele é complexo. E se você chegou nesse vídeo, eu tenho 2 antes desse. Te convido a conhecer lá, passar no canal. Não só passar no canal, como assinar o canal, curtir esses vídeos. E se você gostou, se fez bem para você, que você possa compartilhar com alguém, para que abençoe alguma pessoa que precisa deste conteúdo. Talvez não é com você, mas você sabe para quem passar. Manda para alguém, abençoa alguma vida, abençoa um casal, abençoa uma família que está passando um momento complicado. E que Deus te abençoe, em nome de Jesus.